Hoje de manhã, quando eu me levantei e estava orando a Deus, eu senti um forte desejo no meu coração, e eu creio que isso veio do Senhor, de falar sobre Jesus. Por quê? Porque, queridos, você não vai poder honrar quem você não conhece. Nós falamos de viver eternamente. Eu vi alegria na expressão da igreja. Eu vi gozo, alegria, quando foi falado, vamos viver com Ele para a eternidade. Imagina, aquela pessoa de 10 dias com esse casal, como é que vocês vão aguentar isso? E uma eternidade toda com Jesus. Cada dia é diferente. E há uma coisa que é muito comum a todos, é que quando nós amamos uma pessoa, nós deixamos de existir para nós mesmos, e nós existimos para o outro. Porque a coisa que faz mais sentido e que nos deixa mais feliz é de ver o outro feliz. Isso é a marca do amor. Porque o amor que não pensa assim é um amor egoísta, é egocêntrico. Então, ao invés de você suprir o outro, você suga o outro. E todo relacionamento em que uma pessoa se sente sugada é um relacionamento muito difícil. Mas todo relacionamento que as pessoas sentem-se cuidada é um relacionamento que vai ter sucesso. Por isso, nós vamos falar sobre Jesus hoje. Ele foi surpreendido, porque um dia os discípulos voltaram para ele e disseram: Senhor, o Senhor não sabe o que estão falando do Senhor ali por o boato. E Jesus, o que eles dizem de mim? Eles disseram: olha, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um beberrão, outros dizem que você não é original. E assim eles foram dizendo. E Jesus foi ouvindo. Mas chegou no momento que o Senhor Jesus para eles e disse: não, ok, eu já ouvi tudo que vocês ouviram eles dizerem de mim. Agora eu quero saber uma coisa. Eu quero saber o que você diz de mim. Então essa é uma pergunta muito importante. O que é que eu penso de Jesus? O que eu digo sobre Jesus? E então Pedro, no ímpeto que lhe era peculiar, ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus então olha para ele e diz assim: Pedro, não foi você que disse isso. Não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus te revelou isso. Ou seja, fez você ver, entender quem eu sou. Por isso você fez tal declaração. Por isso você disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos entender quem Jesus Cristo é. É por isso que nós, hoje pela manhã, nós vamos nas Escrituras, porque nós precisamos entender. Eu não sei se o Samuel estava aqui. Cadê o Samuel? Ele cantou aqui, não cantou? Ele não cantou hoje aqui, não? Então é outro parecido com ele. Esse é o Danielzinho. É o Danielzinho, parece o Samuelzinho. Nós estamos cheios de profetas na casa de Deus. Então, e um dia eu estava conversando com o Samuel, e eu creio que esse encontro marcou nossas vidas, a minha dele. Não sei o que ele diz, pelo menos marcou a minha. Porque depois de uma hora de conversa, um pouco mais, esse menino, ele faz uma pergunta. Ele diz: pastor, eu quero saber uma última pergunta, assim, porque o senhor é um pouco mais experiente do que eu. Eu disse: pois não, pode me fazer essa pergunta. E ele fez a pergunta, ele diz assim: eu não consigo entender como é que Deus sempre foi. Como é que Ele sempre existiu? Como que é isso? Me explica. Eu olhei para ele e disse assim: rapaz, me dê 5.
Aí ele pegou assim, eu bati 5 nele. Eu disse, olha, quando a gente chegar no céu, nós vamos dar as mãos e nós vamos juntos para Jesus. E eu vou perguntar isso também para ele, porque eu também não sei responder. Eu acho que convenceu o menino. Por quê? Porque você não pode conhecer a Deus de um dia para o outro. Você não vai conhecê-lo na eternidade inteira, porque você vai estar perto dele. Ele é infinito, ele é grandiosíssimo, mas a nossa mente não consegue entender a grandeza dele. E por isso que nós ficamos às vezes angustiados, nós ficamos muitas vezes atemorizados. Por quê? Porque nós não entendemos e nem o vemos como as Escrituras dizem que é para ver. Por isso que Jesus Cristo disse, na realidade ele gritou para aquele povo, depois da festa que ele saía dos tabernáculos, ele disse, se vocês crerem em mim, segundo as Escrituras falam ao meu respeito, e as Escrituras falam a respeito de Jesus desde o Gênesis até o Apocalipse. Então veja, são apenas maneiras. A Bíblia revela Jesus de uma forma muito sucinta, mas é com o convívio e a revelação do Espírito Santo que nós podemos confiar nele, porque ele é tudo, ele é tudo em todos. E às vezes nós confiamos mais numa pessoa que nos diz que pode fazer alguma coisa por nós, do que nós confiamos em Jesus, quando diz, eu estarei com vocês todos os dias. Essa consciência de Ele ser, ela tem que estar viva dentro de nós, porque na realidade nós nos comunicamos uns com os outros, mas nós somos seres espirituais, e um ser espiritual não precisa de um corpo para se comunicar com outro espírito que reside dentro dele. Então ele está conosco. A Bíblia o apresenta como um amigo mais chegado que um irmão. Quer dizer, ele está ali conosco todos os dias, nos preservando, nos levando. Às vezes quando nós estamos tão assediados com tantos problemas e com tantas coisas que nos pesam nos ombros, ele não só carrega os seus problemas com ele, mas você junto. E às vezes nós nem percebemos isso, mas ele está nos carregando. E hoje nós queremos falar sobre Jesus para que essa consciência seja viva dentro de nós. Por quê? Porque as perguntas estão aí. Que perguntas? Estamos no final do tempo? E agora, com essa guerra que está lá em Israel, o que ela tem a ver conosco? Então são perguntas. Estamos nos últimos dias? Vou lhe fazer uma afirmação que talvez seja estranha para vocês. Nós estamos nos últimos dias desde Jesus ascender aos céus. Porque desde aquele tempo até a vinda dele nos ares, a Bíblia chama de últimos dias. Então, se você crê que está nos últimos dias, você está correto. Não é errado você dizer. E quando nós falamos da volta de Jesus Cristo, nós estamos falando de algo que vai acontecer. E está muito próximo disso. Creiam-me, está muito próximo disso. O povo de Israel, eles criam na volta do Messias, eles criam na vinda do Messias, certo? Eles tinham e acompanhavam as Escrituras ali fielmente. Os fariseus, os escribas, todos estavam ali, cuidadosamente, meticulosamente estudando cada linha daquelas Escrituras para identificar o Messias. E ele está agora diante dos olhos dele, falando com eles, e eles não criam. Porque uma coisa é você dizer, eu creio que vai acontecer. Outra coisa é você participar daquilo que está escrito que vai acontecer. Uma coisa é eu crer que Jesus vai voltar. Mas outra coisa é eu estar preparado e crendo que Ele pode voltar hoje.
Então os sinais estão à nossa volta. O anticristo já está aí. O anticristo, o espírito dele está aqui desde os dias de Jesus. A encarnação dele ainda está por acontecer. Então vem a terceira pergunta. E nós vamos estar aqui, pastor? Durante esse tempo? Eu quero dizer duas coisas para vocês. Primeiro, as indicações são que não. E a minha oração é que eu não esteja. Agora, se você gosta de ficar aí, eu estou vendo uns aí sorrindo, dizendo assim, não, eu prefiro ir antes. Então, são perguntas que são importantes, mas mais importante do que tudo isso, é esta: quem vós dizeis que eu sou? A respeito de Jesus. Nós temos vários textos bíblicos. E eu queria começar com João capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu gosto dessa palavra, eu gosto de João. Aliás, irmãos, eu nunca vi nenhuma foto que eu pudesse dizer de Jesus, que eu pudesse dizer, ele parecia com isso. Em nenhum momento você vai ver as Escrituras tendo qualquer cuidado de mostrar ou revelar a aparência de Jesus. Mas João se refere à vida. Por quê? Porque quando a vida está em você, a aparência dele é o que você reflete. Então não importa a cor da sua pele, não importa a sua nacionalidade, não importa se você é baixo, se você é alto, se você tem olhos azuis ou tem olhos pretos, não importa. Quando ele está em você, ele é aquilo que você reflete. E é isso que é importante. O mundo briga aí por questões raciais. Jesus Cristo diz, vinde todos. E quando ele diz todos, é todos, até o pigmeu vem. Os pigmeus, eles têm uma maneira peculiar, eles vivem em determinadas coisas, eles vivem em árvores às vezes. E ali, eles pendurados nas árvores que eles vivem, eles adoram o Senhor. Eles também serão bem-vindos no reino de Deus, aleluia. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo está transformado, está salvo, está vivo. E agora João diz, e a vida, veja bem, o que era desde o princípio, a vida eterna, o que nós temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha só, porque a vida estava onde? Num corpo. Corpo de quem? De Jesus. Quem é esse Jesus? O que ele representa? Quem ele é para você? Eu já vi muitas pessoas chamadas Jesus, mas não tem Jesuses nessa terra que se compare com o Jesus que a palavra de Deus revela. Porque é diferente. Quem ele é? O que a Bíblia fala dele? É muito interessante. Um dia uma mulher chegou e ela disse, pastor, eu posso tocar na sua mão e dar um abraço? Eu disse, pode. Ele disse, mas por que a senhora quer tocar minha mão e me dar um abraço? Ela disse, porque eu tocando sua mão e eu dando um abraço, parece que eu estou abraçando Jesus. Eu disse, pode dar dois. Por quê? Porque é uma realidade. Quando eu toco numa pessoa que está cheia do Espírito de Deus, eu estou tocando na vida. Quando uma pessoa me toca em nome dele, eu estou sendo tocado pela vida. Quando eu ouço uma palavra de alguém que está sendo usada por ele, a vida está me falando. Por isso que é importante
profecia na casa do Senhor. É importante os dons espirituais na casa do Senhor. Por quê? Porque tudo é Ele, para a glória dEle. E essa consciência nos faz entender, mas da mesma maneira como eu sei que se eu recebo uma palavra, se eu sou tocado por uma pessoa que está cheia do Espírito, eu sou tocado pela vida. Quando eu amaldiçoo uma pessoa, quando eu falo mal de um irmão meu, eu também falo mal da vida. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a consciência de quem Jesus Cristo muda toda a nossa maneira de ser. Porque agradar a Ele é agradar os outros. Por isso Ele diz: aquilo que vocês fizerem para qualquer um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. Se você deu um copo d'água para uma pessoa que precisa, você me deu água. Olha que coisa profunda. Se você foi visitar uma pessoa na cadeia, mas quem está na cadeia? É porque não fez coisa boa. Está lá na cadeia porque foi condenado. Mas Jesus disse: se você foi ver essa pessoa na prisão, você foi me ver. Porque Jesus não olha-nos da mesma maneira que nós olhamos uns para os outros. Por quê? Porque o que nós recebemos uns dos outros é o que a nossa carne vive. É o que nós somos na realidade. E o que nós fazemos uns para os outros. E nós ofuscamos a vida. E nós fazemos uma coisa que nunca deveríamos fazer, que a palavra de Deus diz para não fazer. Esse não restrinja o Espírito. Não entristeça o Espírito. Não ponha ele debaixo da tua arrogância, debaixo das tuas próprias coisas, para que ele possa ser tudo em você e através de você. Quem é esse Jesus? João diz isso: e a vida estava com ele. No versículo 18, ele diz uma palavra muito interessante, e eu quero começar aqui. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Alguém aqui já viu Deus? Não. Um tentou ver Deus, Moisés, lembram? E então Deus diz assim: Moisés, infelizmente esse pedido eu não vou poder deixá-lo, não vou poder atendê-lo. Por quê? Porque se você me ver, você tem que desaparecer desse mundo. Mas eu vou fazer uma coisa: você vai ficar de trás daquela rocha, e quando você se ocultar atrás da rocha, eu vou passar, e você vai ver a minha glória. Você me vai ver por trás, mas você não vai poder ver minha face. Essa rocha era Cristo. Essa rocha é Jesus. E quando nós estamos atrás de Jesus, nós podemos ver a glória do Pai. E nós podemos conviver com a glória dEle. Por quê? Porque em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros do mundo inteiro. Todos os segredos, tudo. Por isso que é importante nós entendermos quem realmente, de fato, está em mim. E o que Ele pode fazer por mim. Por isso, a palavra de Deus diz no versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. E aqui nós vamos trabalhar algumas palavras bíblicas para entender alguma coisa. Porque a exegese teológica, ela é muito complexa. E leva-nos a ficar pensando muito, ao invés de usufruir tudo. Então, a palavra unigênito é uma palavra que precisa ser entendida. É a palavra monogênesis. Monogênesis, no grego. E significa único, do seu tipo. Ou seja, usado para os filhos ou filhas únicos. Visto em relação a seus pais, usado de Cristo. Denota o único filho nascido de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
eu tenho 5 irmãos, aliás, comigo 6, certo? Agora eu pergunto para você, eu sou único? Ou eles podem ser como eu sou, igual a mim, são eles igual a mim? Não, eu sou único. Nenhum deles é igual a mim. Eu não disse melhor ou pior do que eu, eles não são igual a mim. Por quê? Porque você é único. Seu pai, a partir daquele momento, começa a se relacionar com você. Ele começa a ensinar. Os ensinos são os mesmos para todos, mas você vai ver um diferente do outro. Isso é um mistério. Então, você é único. E aqui a palavra expressa unicidade da mesma espécie, aquilo que é igual. Então, quando a palavra de Deus diz o Deus unigênito, ela não está se referindo a Deus Pai. Ela está se referindo a Jesus Cristo. Por quê? Porque é Deus. Ele é Deus. Mas em algum momento, nós não sabemos, na eternidade, a revelação bíblica diz que ele estava no seio do Pai, era um com ele, em uma unidade. E há um momento, parece-me que a Bíblia revela que ele vem a existir como pessoa. E aqui se refere a ele, a Jesus. Porque conforme o meu irmão Samuelzinho, na padaria, eu descobri com ele que Deus é eterno. Ele nunca nasceu. Ele sempre existiu. Por isso que ele se revela a Moisés como sendo eu sou. Essa palavra eu sou é eu sou, eu sou. Você volta na eternidade, em qualquer momento dela, eu sou. Você vai muito mais além na eternidade. Eu continuo sendo sou. Você for no futuro, eu sou. Você está no presente, eu sou. Não importa. Ele diz, eu sou. Ele não foi nascido, ele não foi gerado, ele não foi criado por outro ser. Não existe outro nome acima dele. Ele é tudo. Mas quando se refere a unigênito, é alguma coisa que foi gerada, estava lá, e João diz, estava no seio do Pai, estava com o Pai, e ele veio para cá. E essa vida, agora, se manifesta, eu toco nela, eu vejo ela, eu sinto ela, eu acompanhei ela. Está falando de Jesus, unigênito. Da espécie, ele é o único. Não existe outro. Ele veio a existir das entranhas de Deus. E tudo parece que foi muito antes da própria criação. Porque a Bíblia revela ele como sendo o quê? A primeira criação de Deus. Veja, eu não estou dizendo que Jesus foi criado. Ele foi gerado. Então ele foi gerado para um propósito. E a Bíblia nos revela desde o livro de Gênesis qual foi o propósito de Deus. Ele era a luz que iluminava todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, então haja luz, haja a presença dele, porque nele estão concentradas todo o poder, tudo que vai ser criado, tudo que vai ser feito, a partir de agora, tem que ser por ele, e para a glória dele. Ele é unigênito, e Deus confia a ele todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ele é o Espírito de vida, ele é o Espírito que revela o Pai. Ele é tudo, grandioso em todos os seus feitos. A Bíblia diz que as obras dele são tão numerosas. E João diz uma coisa, ele diz assim, que se fosse possível escrever em livros toda a obra de Jesus, nem o globo terrestre todo seria capaz
de poder conter os livros, porque agora mesmo, em 1 segundo, Ele já fez uma obra em bilhões de pessoas. Uau! Ah, pastor, como é que pode? O senhor está indo muito longe. Como que uma pessoa só pode fazer em 1 segundo obras em bilhões? Eu posso lhe dizer uma coisa, eu não sei lhe explicar isso racionalmente, mas eu vou lhe explicar para que você possa entender. Se um simples GPS, em 1 segundo, pode levar tantas pessoas aos destinos deles, muito mais nosso Deus pode fazer alguma coisa por aqueles que o pedem em 1 segundo. Interessante. Como é que o GPS te leva para o teu lugar? Primeiro você tem que ter um. Como é que Deus faz alguma coisa na tua vida? Primeiro você tem que ter Jesus. Segundo, você tem que acionar o GPS. Amém? GPS. Depois que você aciona o GPS, você e o satélite do GPS passam a ser um. Ele sabe quem você é, Ele sabe para onde você vai, e Ele sabe que vai te levar para o lugar certo. E ainda te dá alternativas de você sair do curso, para não pegar muito trânsito. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele te leva, mas você nem pensa que ao mesmo tempo aquele mesmo satélite que está emitindo para aquele celular, está emitindo para outros celulares, levando todo mundo para o lugar deles. Muito mais o nosso Deus, pelo Espírito Santo, sabe a tua oração, sabe o que você pensa, sabe o que você sente. O Espírito Santo, Ele está ligado a Deus, Ele é Jesus Cristo em você. E Deus, você não ora para um Deus distante, você ora para um Deus que está aqui. Por isso que é inconcebível a nossa mente que Deus possa ouvir tanta pessoa. Um dia um homem chegou para ele e disse assim: rapaz, eu estou com um problema. Eu disse: que é? Eu fui orar, e aí quando eu fui orar, eu descobri que a fila estava muito grande. Muito grande. Disse: rapaz, eu tinha que ficar o dia inteiro, já passou o negócio, eu precisava daquilo e passou o tempo, e a fila estava muito longa. E depois eu vou te dar uma dica: ora de madrugada, ora por volta de 1h da manhã, e não vai ter ninguém, vai estar todo mundo dormindo. Aí ele falou: rapaz, boa ideia. Aí ele fez isso, no outro dia estava cabisbaixo, e ele perguntou: rapaz, e aí, funcionou? Ele disse: não, a fila estava maior. Ele disse: como assim de madrugada? Ele disse: pois é, estava cheio de japonês. Não tem fila para você, porque Ele é tudo para você. Se os homens pudessem entender uma coisa e uma coisa somente: salvação não é resultado daquilo que você faz, salvação é o resultado daquilo que Ele faz em você. Por isso que é impossível você receber a bênção de Deus, e é impossível você ter consciência de Jesus Cristo, a menos que você receba o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo em você, e fazê-lo parte da tua vida, é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Então aquele que não nascer de novo não pode entender as coisas de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, a porta é Ele, é o Espírito Santo. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim encontra o Pai, e quem não crê em mim, conforme as Escrituras, não conhecerá o Pai, porque ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Eu e o Pai somos um, e eu e Ele faremos morada em vocês, na pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de uma fumaça? Não, nós estamos falando de uma pessoa que reside em nós, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que olha por você. E aí tem uma coisinha a mais: a Bíblia diz que Ele não tem ciúme de nós. Como é aquele corinho que diz? Ele fala de ciúme dele. Não, peraí, gente, vamos lá, vamos fazer a coisa certa. Cante aí. Ele tem.
tem ciúme de você. Gostosa. Ele me ama. Ele me ama. Entende? Do jeito que eu sou, com meus problemas, fraco, mas Ele me ama. Ontem, eu estava parei num sinal, e veio um senhor, mendigo, e ele disse para mim: você pode me arrumar alguma coisa? Eu não tinha. Eu disse para ele: querido, eu não tenho na carteira nada. Ele olhou para mim e falou: obrigado pelo querido. É que ele mexeu comigo. Como nós olhamos as pessoas, se nós o amamos, nós não olharemos mais para os outros da mesma maneira, porque Ele é amor. Deus é amor. Ele veio para a humanidade, esse ser glorioso. Ele agora faz alguma coisa muito importante para nós, muito importante. Ele pega e se despe da sua glória e entrega nas mãos do Pai dele. E por uma razão ele disse: por que eu faço isso? Porque tu não estás contentes com sacrifícios de animais, porque os sacrifícios de animais não muda eles, a consciência deles não é afetada. Então eles repetem e sempre estão repetindo, mas nunca são livres. Então ele disse: eu vou tomar a forma deles, eu vou me vestir de carne como eles, eu vou nascer. E é o que a Bíblia diz, é Deus quem o revelou. E essa palavra revelar significa conduzir. Quando Deus revela Jesus em você, Ele vai conduzir você. Significa ser líder. Ou seja, Ele será o nosso padrão de vida. Significa ir adiante. Nada parou Jesus, nada. Uma certa ocasião ele ficou para orar, falar com o Pai um pouco mais tarde, e de repente os discípulos já iam lá no meio do mar, e de repente eles olham e vê Jesus andando sobre as águas. Nada parava Jesus. Por quê? Porque Ele é diferente. Ele tinha um corpo como nós, se tornou 100% homem, e a palavra de Deus diz que ficou tão dependente de Deus Pai, como nós somos dependentes de Deus Pai. Mas havia alguma coisa que nós precisamos entender. Diga comigo: Ele estava cheio da glória do Pai. Quem? O Espírito Santo. Essa é a diferença. Então a Bíblia diz, foi o Pai que revelou.
E essa palavra revelou significa exegiomai, que significa conduzir, ser líder, ir adiante. Ou seja, metaforicamente ela significa expressar-se através de narrativas, expor ensino, declarar as coisas relacionadas com Deus. O que Jesus fez? Ele ensinou, ele falou por palavras e ele pregava o reino de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pregando para vocês. Por quê? Porque esta é a manifestação dele. Foi assim que Deus fez. Ele vai se manifestar através dos ensinos. A palavra dele não é senão o meio, a bússola, para que eu vá encontrar a pessoa. E aqui é onde muitos se perdem, muitos não estão entendendo isso. Eles acham que a Bíblia é um livro que tem falhas, eles acham que a Bíblia é um livro que pode ser manipulado, porque foram homens que escreveram. Mas eu quero lhes dizer uma coisa, a Bíblia pode ter qualquer coisa. Olha, os homens tentaram destruí-la, tentaram tirá-la da face da terra, mas nunca conseguiram. E eu vou lhes dizer mais uma coisa, isso é impossível. Sabe por quê? Porque a palavra escrita te leva a um ser vivo. E mesmo que os homens tentem colocar uma vírgula ou um ponto a mais, está escrito que este homem será condenado ao fogo do inferno. Mas nunca a palavra de Deus vai ser alterada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai dizer, isso é um ponto e uma vírgula fora de lugar. Você não foi feito para isso, você foi feito para a minha glória. E Ele vai falar com você, Ele vai transportar você para o reino da luz dEle. Por isso nós somos mais que vencedores. Nós somos mais felizes, povo da terra, não porque somos melhores do que os outros, mas porque Ele vive em cada um de nós. Foi Deus Pai que o revelou. Para ser líder, para ir adiante de nós. E esta revelação, ela encontra vamos ver a sua grandeza aí no livro de Hebreus, e eu quero bem rapidinho ir ao livro de Hebreus com vocês, Hebreus capítulo 1. Por isso, queridos, que existe muitas confusões, olha, hoje se você abrir a internet, você vai ver de tudo, mas nada comparado com a Bíblia, porque ela fala a verdade, e ela mostra a exatidão das coisas. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 14. Eu quero rapidamente ler esse texto, vocês só ouçam. Olha só, e havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, quais são os últimos dias? Desde a vinda do Espírito Santo até a subida da igreja para encontrar com Ele nos ares. Últimos dias, nesse período de tempo, que é chamado de últimos dias, ok? Ele nos falou pelo Filho. Não foi Jesus que desceu e disse, eu vim trazer e pregar a vocês o reino, eu vim dizer para vocês que o reino de Deus está aqui, e aqueles que entrarem nesse reino serão benditos de meu Pai. E Ele fez isso, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha aqui, a Bíblia está te dizendo quem Jesus é, pelo qual também fez o universo. Aleluia. E às vezes a gente acha que Ele não pode pegar uma coisinha nossa e consertar. Está vendo? Sabe o que é isso? Deus diz, isso é verdade mesmo, eles não sabem. Amém. Deus fala pela boca de bebês, de crianças. Ele, que é o resplandor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos, agora ele vai dizer aqui, agora olha, veja por que está sendo revelado isso dele. Porque para qual dos anjos ele disse jamais,
tu és meu filho, hoje eu te gerei. Porque anjos são criação. Você e eu somos criação de Deus, mas Jesus é geração de Deus. Hoje eu te gerei. E outra vez ele diz: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Me respondam, aonde vocês veem Deus falando assim com qualquer outra pessoa? Mas para ele disse isso. E novamente, ao introduzir, preste atenção, quando ele agora vem na plenitude do tempo, diga, na plenitude dos tempos, nesse tempo chamado hoje, na plenitude dele, Jesus vem. E no último momento desses últimos dias, ele voltará. Então ele disse novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, aquele que seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Quem está falando de Deus soberano, Deus Pai. Ele faz dos seus anjos, dos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Porque antes de qualquer coisa, Deus ungiu Jesus. E nós sabemos disso porque o Espírito Santo estava lá na criação junto com ele. E ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, aleluia. E os céus são obras das tuas mãos, de quem? De Jesus. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão como vestes. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, falando de Jesus, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Isso eu e o Samuelzinho já sabemos. Agora nós estamos compartilhando nossa conversa com você. Ora, qual dos anjos ele disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A Bíblia diz: hoje eu te gerei. Essa palavra gerei é a palavra genal, que significa geração de outro. Ou seja, de homens que geram filhos, ser nascido, ser procriado. Na tradição judaica, de alguém que traz outros ao seu modo de vida, de Deus ao fazer Cristo o seu filho. Ele gera na eternidade, mas agora ele gera Jesus no útero de Maria. E diz, pela segunda vez ao introduzir: este é o meu filho, que esteve comigo na eternidade, estará comigo na eternidade, se assenta ao meu lado, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus soberano, tudo está debaixo do seu poder. E ali o anjo vem e diz a Maria: ele será gerado no teu útero. E Maria, tomada pela glória e o Espírito de Deus, diz: seja feito a vontade de Deus em minha vida. Aleluia. E ele é gerado ali com um único propósito, de receber um corpo. Ele agora passa a ser a primeira criação, o primogênito de Deus. Por quê? Porque era o primeiro que tinha em si o Espírito e a glória do Pai. Mas muitos haveriam de ser nascidos de novo, e hoje eu e você fazemos parte dessa grande família, porque nascemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Essa palavra vem da raiz, genos, que significa família. Diga família. Está vendo por que a gente é chamado de irmãos? Porque você é meu irmão. Isso é uma realidade. Nós nascemos do mesmo Pai espiritual, nascemos do mesmo Deus, recebemos em nós o mesmo Espírito, isso me faz teu irmão. Por isso que essa palavra tem sentido de família, ou seja, descendência de uma pessoa. Nós somos descendentes de Deus, em Jesus Cristo. Escutem, diz também respeito da mesma natureza, tipo e espécie. Isso significa que a natureza satânica é arrancada de nós, e agora vem a natureza divina. Aquilo que a natureza satânica fez em mim e você, Jesus diz, eu vim para destruir isso aí, e agora eu vou fazer com que você seja como eu sou, a fim de que você tenha alegria, paz e grande gozo na tua vida. Esse é Jesus que nós servimos. E aí Deus estabeleceu o seu relacionamento com ele, disse, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aleluia. Quem tem o pai, precisa ter o filho. Porque se você não tem um filho, você não tem o pai. Mas se você tem um filho, você tem o pai. E se você tem o filho, você tem o pai. E se você tem o pai e o filho, eles virão fazer morada em nós pelo Espírito Santo. Eles são a triunidade divina. Coisa muito difícil para eu e você entender. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui, mas eu vou terminar mais ou menos com ela, porque o nosso tempo já está muito avançado. Mas eu me lembro do carinha. Quem lembra do carinha aqui? O nome dele era Edson Carinha. O Edson era um moço que se converteu na igreja, e lá no começo da igreja, ele se entusiasmou muito, ele participava muito, principalmente com os jovens da igreja. E um dia, quando eu estava trabalhando lá em Santo Antônio de Poça, a igreja muito pequena, era difícil, e ele disse, pastor, eu quero ajudar você lá, posso? Pode? Aí ele ia me ajudar. E eu me lembro de uma terça-feira, nós íamos para o culto de oração lá em Santo Antônio de Poça, e ele falou uma coisa, ele disse assim, pastor, eu estou com um negócio aqui, eu estou ficando até com dor de cabeça. Eu disse, o que você tem? Esse é porque eu quero entender o Espírito Santo e a Trindade. Eu disse, você quer entender a Trindade? Esse eu quero. Eu disse, vou dar um conselho, é melhor não. Esse não, mas como que você vai crer numa coisa se você não entender? Eu disse, não, você creia e creia, mas entender a Trindade é muito difícil, vai dar dor de cabeça. Esse não, mas eu estou tentando e tem me dado dor de cabeça. Eu disse, eu sei. E ele disse, mas eu vou até eu saber. Eu disse, então, vá, quando você souber, você me diz. E ele ficou nessa luta, estudando, lendo, examinando, querendo entender a Trindade. Um dia, eles vão para a praia, estavam lá, ali no litoral de Santos, não me lembro qual era a praia, mas ele estava com a namorada, que depois se tornou a esposa dele, e ele vinham caminhando assim, os dois de manhã, fazendo aquela caminhadinha matinal, e encontrou ali uma mãe sentada, olhando o filhinho dela, de 5 ou 6 anos, brincando lá na beira da água. E a mãe estava ali, aí eles pararam, ela foi conversar com a mãe, e o carinha foi conversar com o menino. Ele chegou perto do menino e disse para o menino, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou cavando um buraco. E ele disse, eu estou vendo que você está cavando um buraco, mas para que você está cavando esse buraco? Ele disse, porque eu vou colocar esse mar aqui dentro. Ele riu, como vocês riram. Esse pastor, o menino disse isso. Eu ri e disse para ele, mas rapaz, você sabe que aquele mar é muito grande para você colocar dentro desse buraco aí. E aquele menino olhou para ele e disse assim, é mais fácil eu colocar aquele mar dentro desse buraco do que você entender a minha Trindade. Deus fala. Mas por que Deus usou a boca de um menino tão pequeno em uma circunstância? Porque ele buscou.
E Deus o respondeu desta maneira: há coisas que Deus vai te revelar lá na frente, não é lícito aos homens saberem. O que nós precisamos e sabemos é para ter o relacionamento com Ele. É para que eu tenha a possibilidade de chegar para uma pessoa e dizer: olha, eu quero almoçar com você hoje. Eu vou com eles. Eu digo: eu quero jantar na tua casa hoje. E assim ele vai falando conosco. O que ele tem falado para você dia a dia? Ele tem falado do banco que você deve ir para resolver os problemas financeiros? Ele tem falado a você sobre sua família? Ele tem palavras de vida eterna para todos nós. Nós não podemos generalizar Jesus. Nós não podemos conhecer Jesus como todo mundo conhece, porque Ele é a revelação de Deus para nós, no dia, agora. Ele sabe o futuro dessa menina, mas Ele não vai revelar esse futuro dela para mim. Ele vai revelar para você. Agora, se você insiste em jogar futebol em vez de fazer o que ela precisa, se você, em vez de vir para os fortes, você vai jogar bola no dia terça-feira à noite, você vai ter problema, porque Ele vai deixar você jogar, mas a revelação só virá quando você se curvar diante dEle. E nós vamos perdendo isso. Nós vamos perdendo. Aí nós generalizamos Jesus. Aí dizemos assim: não funciona para mim. Não funciona porque Ele não é fórmula mágica. Escute, quando minha mulher quer sair comigo, ela me diz que quer sair comigo. Minha mulher é diferente de todo mundo. Eu sei quando ela olha para mim, as coisas não estão boas. Eu sei, como eu sei. Ela tem um gênio. Não é a Gine, é um gênio. Ela tem um gênio. O gênio dela. Então eu preciso me amoldar a ela, para poder viver com ela. E nós precisamos nos amoldar a Jesus, para poder conviver com Ele. Porque Ele é imutável. E se você mudar para o que Ele é, eu mudar para o que Ele é, nós seremos um só povo. Nós seremos uma só família. E todos parecidos com Ele. Esse Jesus é aquele que vem para nós e diz: eis que eu bato no teu coração. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Eu cearei com você. E você ceará comigo. Como que Ele ceia com você? Quando você pega as Escrituras Sagradas e passa para dentro de você. É isso que Ele vai fazer, porque toda escritura que você coloca aqui no teu coração é exatamente o nível de influência que Ele vai ter sobre a tua vida. E é assim que Ele vai trabalhar, segundo a revelação que as escrituras dizem dEle. E se você não fizer isso, você não terá essa força. Mas no momento em que nós fazemos isso, agora você vai cear com Ele. Como? Ele vai dar vida àquilo que você deu para Ele. Por isso que Jesus Cristo disse: meu alimento é fazer as obras do meu Pai. Então, queridos, esse Jesus tem que ser visto da maneira bíblica. E a pergunta é: quem vós dizeis que Jesus Cristo é? Agora nós podemos dizer uma coisa somente: tu és o Filho de Deus, o Messias, que veio na plenitude dos tempos, que entregou sua própria vida, porque nas tuas veias, Senhor Deus, corria o sangue da tua aliança. E agora eu sou mais que vencedor. Eu creio. Escute, isso é importante. Eu creio
não porque eu acho que tu és um profeta, não porque os outros dizem que tu salvas, não porque as pessoas dizem que tu és o único caminho, a verdade e a vida, mas eu creio porque eu tenho convicção de que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, por causa do que está revelado nas Escrituras. E se eu falar isso, eu sei que o Senhor virá para mim, e eu abro o meu coração, e eu te recebo. Eu te recebo. Vem, vive em mim. E agora você nasce de novo. Agora aquele espírito que te cegava, que te conduzia na religiosidade e não numa religião, ele vai ter que ir embora. E quando a morte sair de você, ele entra e faz você propriedade exclusiva de Deus Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Jesus que você está ouvindo falar. Esse é o Jesus que você tem que ver. Esse é o Jesus que está escrito aqui. Esse é o Jesus que diz: se vocês creem em mim, segundo a revelação da minha palavra, não é uma coisa que, eu não estou prometendo você que o teu banco vai te dar dinheiro, eu não estou prometendo que teu filho vai retornar, eu não estou prometendo que isso ou aquilo. Ele está dizendo: eu prometo uma coisa, rios de viva fluirão do teu interior. Rios de vida, vida, vida. E vocês serão bem-aventurados na entrada e serão bem-aventurados na saída. E eu digo para vocês: tudo que vocês colocarem as mãos prosperará. E tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, garanto a vocês, vocês receberão. Ele tem poder, todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra. Eu lhes apresento o Jesus da Bíblia. Eu lhes mostro que se nós seguirmos a Ele, nós não seremos confundidos. E pode ter certeza, quando Ele aparecer nos ares, nós subiremos com Ele. Esse é o Jesus. Agora a minha pergunta aqui para vocês hoje é essa: você tem esse Jesus? Você o recebeu segundo a Escritura? Ou você foi convencido de vir à igreja? Uau! Repete essa, pastor. Ou você foi convencido de ir para a igreja? Como as pessoas dizem assim: vai para a igreja. Vai para a igreja. Você pode vir à igreja e continuar a mesma pessoa. Mas é impossível você vir para Jesus e continuar a mesma pessoa. A igreja não transforma. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para a adoração dEle. Mas o que transforma é a comunhão com Ele. Então, se você está aqui e não teve essa experiência, talvez você tenha muitos anos de igreja, mas ainda não nasceu de novo. É possível? É possível. Mas eu estou falando para você hoje: se você entendeu quem Jesus Cristo é, se você entendeu que Ele é a porta de entrada de uma comunhão com o Pai, e Ele é aquele que vai te dar a eternidade inteira para você viver, e você ainda não recebeu conforme essa palavra, aquele que confessar que eu ressuscitei dos mortos, aquele que confessar que eu sou Senhor, Filho do Deus vivo, e crer no seu coração, será salvo. Não há outro meio. Essa é a resposta. É o que você tem que fazer. Nada vai te levar à presença de Deus, nada mais vai te levar. Você pode, você pode conhecer uma enciclopédia todinha sobre Deus, não vai te salvar. Você pode entrar na internet e você vê todas as definições de Deus, tudo que se diz respeito a Jesus. Você pode ouvir todas essas coisas e você ainda assim morrer e ir para o inferno. Mas se você ouvir o que eu disse hoje, e se você disser: Pai, hoje eu entendi, eu abro o meu coração, eu confesso: Jesus, Tu és o Senhor da glória, o Filho de Deus, e que Tu ressuscitastes dos mortos, e porque Tu estás vivo, eu te convido, vem Jesus e me salva. Jesus virá para você e salvará você.